Boa noite. Eu quero começar falando alguma coisa que não tem muito a ver diretamente com o assunto. Eu saí do hospital hoje. E é curioso porque, quer dizer, eu tive que fazer uma operação em janeiro, que em fevereiro, na verdade, eu vi que eu tinha que fazer em janeiro, vi que operei em fevereiro, e a coisa atrasou por causa de bactérias. Da operação eu estou ótimo, mas peguei umas bactérias hospitalares aí. E eu quero só contar que semana passada, a médica muito legal de esquerda, que é uma coisa muito difícil, que eu tive no hospital. Existem, eu vi que ela existe, ela mais revoltada com os médicos, que Bolsonaro e tal, e dizendo que sabia o que fazer. Ela ficou muito amiga. Eu disse a ela, olha, acontece o seguinte, seja o que for que aconteça com essa bactéria, eu estarei no dia 13 no Sindicato dos Professores, que é uma mesa que eu estou convidada há 2 meses, não vou deixar de estar. Então já avisei que ela desse um jeito de eu estar aqui. Né? E ela disse assim para mim, não tem problema, vai se for o dia mesmo, dia 13? Se você não tiver ainda de alta, a gente leva você lá e traz de volta. Eu achei isso muito legal que ela contasse, foi uma coisa bacana que eu escutei lá, mas eu tive alta hoje, então eu estou muito contente que eu estou de alta e estou aqui sem precisar voltar daqui a pouco para o hospital. A outra coisa é assim, eu não posso deixar de lembrar que amanhã faz 1 ano da morte, brutal assassinato brutal da Marielle Franco, né? E a gente teve ontem a surpresa de 2 presos, né, indiciados lá como sendo o que atirou, o atirador e o motorista. Eu não vou discutir a consistência da investigação, parece até consistente, não sei, isso não importa menos. O que me chamou a atenção é porque dia 12, 2 dias antes, dia 14, é que isso vem a cobertura extensa que teve ontem em todos, né, Globo e outros veículos, assim, não foi por acaso, né? Então foi legal ter um filho, não estou me opondo a isso, quer dizer que me chamou a atenção, achei isso muito estranho, e porque ontem, e também essa conversa que está surgindo entre os investigadores, de que quem sabe aquela criatura lá que foi presa tinha ódio, né? Ele mesmo resolveu matar, porque tem ódio na Marielle, desde quando o matador de aluguel tem ódio, né? A gente tem a piada brasileira de que só no Brasil puta se apaixona, cafetão tem ciúme, também agora o matador de aluguel tem ódio, não sei, ele tem ódio com sangue, ele é feito de ódio, mas ele quer o dinheiro. Então, isso pode obnubilar a questão do mandante, né? E é muito importante que a gente não abra mão de chegar ao mandante. É só um lembrete para começar a conversa. A outra coisa que eu quero dizer, antes de agradecer a Patrícia, então já vou agradecer por esse convite que me fez declarar isso à médica, é que é muito bom estar aqui com a Edmar, com a Patrícia, pessoas com longa data, uma parceria que a gente tem na saúde mental. Estar com a Edmar é sempre muito bom, tenho estado algumas vezes, eu até brinquei no texto que eu escrevi que é uma sumidade sem arrogância, sem empátia, o cara ele fala pelos poros, a psiquiatria que transmite é sempre revolucionária, sempre. Nos lembra também que a gente tem médicos de esquerda, tem psiquiatras assim, né? Quer dizer, isso é uma coisa que a gente deve se lembrar. Então eu estava assim, querendo agradecer esse convite, estar nessa mesa, mas também dizer assim que eu fiz um texto de 8 páginas que eu não vou ler nem falar, porque eu decidi, escutando a Edmar, achei muito bom de falar primeiro, porque a fala dele fez uma inflexão no meu movimento de fala. Eu não tenho por que seguir falando. É claro que há coisas que eu prezo muito do que eu escrevi e falei, posso deixar com a Patrícia depois, se vocês quiserem ter acesso, mas eu acho que o mais importante a partir do fato de estar aqui desse ponto real com a fala dele, é falar outras coisas, sinceramente. Então eu vou fazer, fiquei aqui tomando notas, porque eu precisava me nortear para ter um diálogo mais profícuo, mais fecundo, mais consequente com as questões que ele trouxe. Me parece que isso é mais interessante do que trazer o que eu pensei. E não é que o que eu pensei não seja interessante, não. Até gostei muito de ter feito, mas eu acho que é outra coisa. E eu vou fazer alguns pontos, de uma forma para me alongar muito, a gente tem que debater, mas eu vou fazer algumas referências ao que eu pensei, claro, que eu escrevi. Só não vou apresentar o que eu escrevi. Então eu achei isso muito bom. Edmar começa falando, né, uma coisa que vai ter um gancho com o que eu quero discutir, que é não podemos esquecer que a reforma partiu dos direitos humanos de uma proposta inclusiva e da substituição do manicômio. 3 princípios. Para início de conversa, é preciso falar em princípios. São princípios, não são protocolos. Eu tenho uma longa crítica à substituição que a gente vem assistindo dos princípios pelos protocolos.
A reforma começou com princípios e ele formulou muito bem 3 princípios. Há outros princípios que ele também tomou depois, por exemplo, do CAPES. Né? O CAPES é uma proposta genial, que ele parece que ainda não foi, não tiramos todas as consequências do que é um CAPES, porque ele foi, enfim, abortado antes de chegar, talvez, na sua adolescência. E assim, foi exterminado. Alguma coisa que não deu o que tinha que dar ao CAPES. Eu tenho essa clareza. E porque é muito difícil uma sociedade suportar um CAPES na sua radicalidade. Eu acho muito difícil um Estado suportar. Um Estado mesmo um Estado aberto. Como ele lembrou, não é de agora com Bolsonaro e Temer. Desde antes a gente já vinha testemunhando a dificuldade dos gestores até abertos, né? E também do governo petista, até para não ter dúvida do meu gosto do PT, mas eu tenho que concordar com ele alguma coisa de já no governo PT começar, por exemplo, com as comunidades terapêuticas, pelo governo Dilma, né? O Dilma com a abertura, Gleisi Hoffmann, hoje para mim uma heroína, está enfrentando essa situação toda, conseguiu recobrar a minha admiração por ela, foi uma pessoa que promoveu comunidades terapêuticas do Paraná, parou, dava ordens ao ministro da Saúde, como chefe de gabinete, que ele não atrapalhasse os planos associados a ela nas comunidades do Paraná. Então, quer dizer, a gente tem que reconhecer essas coisas. Por outro lado, eu penso que a gente tem que fazer essa autocrítica, tem que apontar, como o Rosmar fez, a transigência com as comunidades terapêuticas, que acabei de citar, que a gente teve no governo da Dilma, e também com as OS, que são a destruição radical da espinha dorsal e colóquio, isso para falar porque a gente tolerou as OS, mas existe um movimento mais forte do que os nossos erros. Isso se aplica também a uma análise mais macro do PT, né, das críticas que se fazem ao PT, que são importantes, mas há um movimento mais forte, não é? O crescimento do neoliberalismo que foi se transformando em fascismo. Isso não é alguma coisa contra a qual a gente tivesse tantos recursos dentro da reforma psiquiátrica para neutralizar. Me parece que a gente também tem que ter clareza de que certas coisas a gente bobeou, a gente transigiu, a gente, né, não foi radical como deveria ter sido, isso é importante, mas é preciso também saber que a gente está diante de um tipo de inimigo de adversidade política de um nível estrutural assim que nos transcende, nos naufraga em vários pontos. Tem que pensar estratégias para combater isso, que são estratégias assim, de outro calibre, de outra ordem. A gente tem que pensar isso também. E não, por exemplo, retificar certos pontos que a gente... né? Porque, por exemplo, eu queria antes falar o seguinte, isso que você botar uma contribuição psicanalítica, algo que você apontou de cara, Edmar, como sendo um dos maiores perigos, que é o que mais te preocupa. Achei muito sensível isso, que é a cooptação da reforma, não o rompimento com a reforma. O Ministério não está dizendo, rompemos com a reforma, vamos agora propor um modelo uniformial, acabou essa história de reforma e vamos então voltar aos uniformes. Ele não diz isso. Ele se aproveita dos termos, mas ele perverte os conceitos. Isso tem a ver com a perversão, né? Isso é um uso perverso. Por que perverso? Perverso no sentido mais estrito da psicanálise. Você denega, desmente alguma coisa no ato mesmo de afirmar, né? Quer dizer, é muito comum esse governo, as gestões, a gente não só federais, a gente vê isso no nível estadual, municipal, às vezes usar certas categorias que a gente está acostumado a trabalhar num determinado significado e é apresentado em outro significado a mesma expressão, o mesmo significante, é apresentado desde coisas mais simples, como, por exemplo, seminário interno. Quem é de CAPES sabe o que é o seminário interno, é uma coisa que marcava a autonomia do CAPES. O CAPES decidia passar o dia inteiro discutindo sua prática com o seu supervisor, com a sua equipe. Aí, quando eu estava indo como supervisor lá no Rubens Correia, a gestão, que nem era, nós todos conhecemos, temos até uma certa relação, né, de parceria com esses gestores, começaram a chamar de seminário interno uma ingerência da gestão do CAPES. Chegavam lá para discutir, pessoas da gestão central. Vamos fazer um seminário interno aí. Que porra é essa? Seminário interno, quem faz é a gente aqui convoca o seminário interno. Interno ao CAPES. Entende? Pequenas coisas que não são tão pequenas, você pensar que isso vai distorcendo, vai minando uma própria, você vê num nível menos assim, grave, mas que também tem sua gravidade. Comunidade terapêutica é outro exemplo, né? Foi uma categoria usada no pós-guerra, tinha todo um significado na situação
historicamente, a comunidade terapêutica não é uma categoria em si mesma deplorável, ela agora é usada para essas entidades religiosas que praticam torturas e segregação. Então, quer dizer, é o mesmo termo que se adota da perversão. Então, eu concordo com você que isso é um dos nossos perigos. Nós não estamos diante de um confronto, né? A gente está dizendo, não, vamos seguir aí com a reforma, né? Vamos fazer. Só não tem mais por que falar em serviço substitutivo. Gravíssimo, concordo? Gravíssimo. É substitutivo. Substituição implica em subversão. Substituição é destituição. Você substitui alguma coisa quando você tira uma outra. E quando você concilia, você não faz substituição. Novamente, com a psicanálise, a gente poderia dizer que não tem metáfora. O que produz da substituição a metáfora é substitutiva. Né? O significante vem no lugar do outro e produz um sentido louco. Tudo Lacan usando Saussure fora do contexto político. Se a gente pensar no contexto político, dizer que não é substitutivo é muito grave. Porque então uma metonímia, uma metáfora, quer dizer, é uma continuação, então o hospital psiquiátrico vai ser a metonímia do CAPS. E vice-versa, não vai ter ruptura, não vai ter advento de um significado novo. É outro exemplo de um uso assim, muito pernicioso e muito nocivo dos termos. Dizer que não é substitutivo, que é querendo conciliar o que, na verdade, bota tudo a perder, faz destrói tudo, dizendo que está fazendo uso. E a RAPS começou isso, né? De fato, a RAPS é a morte do CAPS, né? Eu costumo dizer isso. Quer dizer, o Edmar fez alusão aí ao momento em que eu assinalei isso. Eu assinalei isso a primeira vez lá na conferência de 2010, na 4ª conferência do Brasil. Foi muito mal recebido o que eu disse, né? Que a RAPS estava sendo celebrada, né? Quer dizer, eu disse outra coisa naquele momento. A RAPS entrou no ano seguinte, em 2011, com o Ticanóia. Mas já estava se preparando um pouco isso, né? E com a questão do sanitarismo. E parece que aí é uma das coisas que eu trabalhei no texto, que eu aprendi com o Edmar. Né? A psiquiatria, Edmar sempre diz isso, que a psiquiatria pipocou da medicina, eu disse com ele, como primeira especialidade médica, justamente porque ela não é uma especialidade médica de modo algum. Então ela não cabia na medicina. Eu dei muito mais aí do que uma especialidade, mostro que não é, um extravasamento. Ela é algo que extravasou. Porque extravasou saiu com especialidade por não ser de modo algum uma especialidade. Desse ensinamento dele, eu extraí algumas coisas, né? Quer dizer, pensei até no Jaspers, Karl Jaspers, o grande clássico, né? Todos conhecem, autor da psicologia geral e fundador da psiquiatria moderna, em que essa é uma tese minha, sabe? Eu não sei se ela tem fundamento, mas acho que tem. Quer dizer, fundamento ela tem. Eu não verifiquei. Eu acho que o Jaspers criou uma epistemologia baseada em ciências humanas e ciências da natureza, que nos marca até hoje, que a gente vive no mundo acadêmico, né? Ciências humanas, exatas, ciência, a universidade é organizada assim, por causa da loucura, tem essa fantasia ou hipótese científica, de que foi o fato de lidar com a loucura que fez ele cindir. Espera aí, eu não posso dar conta desse fenômeno da iminente, né? Eminente como é loucura, não é iminente loucura que vai ter crise daqui a pouco, é eminente loucura, experiência humana. A loucura é só com recursos biológicos, só com recursos da ciência natural. Imediatamente ele colocou a psiquiatria em dois campos, né? Ela é a ciência natural e ela é a ciência cultural. Não tem como. Eu vejo muito mais nisso uma divisão, de novo, pensando na psicanálise, né? É um saber cindido, dividido. E isso é a riqueza da psiquiatria. A psiquiatria, ela não pode se unificar em torno de uma perspectiva organicista, unicista, ou mesmo humanista. Porque uma psiquiatria exclusivamente humanista também poderia cair no que muitas vezes nós somos tomados, como se fossem românticos, ideólogos, fazemos a ideologia dos direitos humanos, o que a gente quer libertar o grupo dos grilhões sociais, da segregação. Mas não é verdade, gente. O que a gente fez para a reforma é uma revolução científica. Eu gosto de afirmar isso, porque existe todo um ideário que quer nos atribuir a peste de sermos apenas humanistas. Está bem que haja uma vertente humanista e humanitária no nosso trabalho, mas ela tem uma vertente científica. E isso foi também mencionado por Edmar, ou seja, há muitos saberes, essa pluralidade. A psiquiatria da reforma é uma psiquiatria muito mais rigorosa do que a psiquiatria organicista, que pretende reduzir
o fenômeno da loucura a processos neurológicos, neuronais. Isso é uma coisa cientificamente burra. Burra, é preciso dizer. A gente não pode só afirmar o nosso lugar de um, vamos dizer, de uma um certo orgulho humanitário. Eu sou contra isso. Eu acho, inclusive, que a gente deixa de lado alguns psiquiatras jovens que têm uma curiosidade científica extraordinária, que estão aí formados numa medicina, numa faculdade de medicina, que ensina para eles que, olha aí, os avanços da ciência, essa reforma está desprezando os avanços da ciência, vocês vão adotar um modelo que quer só defender direitos humanos, esquecendo os avanços da ciência. Aí a gente tem um mal entendido, né? Porque eu acho que isso também foi tocado diretamente. Na verdade, é falso dizer que a nossa questão vai ter eletrochoque ou não vai ter eletrochoque. É falso. Isso é um mau encaminhamento do problema. A gente tem que saber formular bem as questões. Essa questão está mal formulada. Às vezes eu vejo ela assim. Não, olha só, estão aí com essa nota técnica reintroduzindo o eletrochoque. Há defensores do eletrochoque que são ingênuos, que não sabem que isso está dentro de um escopo muito maior, de uma concepção que não é psiquiátrica, é de sociedade, é de Estado, é de país, é de ser humano. Não é? Quer dizer, nós não estamos diante de um debate intracientífico. Nós não estamos discutindo uma psiquiatria A versus uma psiquiatria B, porque nem no nível macro nacional a gente está discutindo, por exemplo, uma posição democrática que seria nas forças aí de esquerda, PT, PSOL, mais alguma coisa, deixa eu falar. E do outro lado, o bolsonarismo, com dois ideários. De um lado você tem um ideário, do outro lado você tem a negação das ideias. Quer dizer, você não tem do lado que está no poder ideia alguma. Você só tem a destruição das ideias, você só tem a recusa do pensamento, né? A afirmação da ignorância, da obscenidade, da truculência, da violência, enfim. Então, é uma situação muito peculiar que a gente está vivendo, não um debate de ideias. Então, como dizer para um aluno de psiquiatria, ou um especialista, ou um residente, olha, não esquece, para de pensar nas vantagens do eletrochoque dado assim, de modo menos invasivo, sem abrir a cabeça, com incisões muito precisas no segmento neuronal, e com toda a sofisticação, né, estésica. Não pense, não temos que fazer isso, a gente tem que mostrar que a questão é outra. Na verdade, isso é um falso problema. Eu acho que nós, se tivermos que estudar o eletrochoque, vamos discutir com todo mundo. Vamos discutir com o psicanalista, o que pode fazer antes disso. Não vamos dizer que isso é bem demonizar e cair na esparrela de que a gente está, na verdade, num debate intracientífico. Nós não estamos, nós estamos num debate político, porque está em jogo uma visão de sociedade, de Estado, de ser humano, não é? E essa questão não pode ser perdida. A gente está diante de uma coisa muito mais grave do que o fim da reforma, porque alguma coisa anti-reforma, no sentido da psiquiatria, está se colocando. Então, eu achei muito importante trazer essas questões que ele trouxe, porque a gente pode... Aí eu concluiria dizendo assim, eu acho que é preciso que a gente afirme o valor científico da reforma. Em que sentido? A ciência não é... Essa ideia de que a ciência é um paradigma de ciência baseada em evidências, é um paradigma positivista, é um paradigma organicista. Ela é uma ideia facilmente destruída, desmontável por um argumento epistemológico. Você já repararam que os epistemólogos, a epistemologia foi extinta, né? Eu me formei nos anos 70, me formei em 78. Era um caloroso debate epistemológico, né? Bebeto se formou também, sabe? Nós tínhamos um debate epistemológico rico. Os epistemólogos foram morrendo e não deixaram herdeiros, já repararam isso? Os grandes epistemólogos não deixaram. Em todo campo do saber você deixa herdeiros, né? Você tem os novos operadores, você forma as novas gerações. O que aconteceu com a epistemologia que ela foi silenciada? Pelo que ela foi silenciada? Pela cópula, como diz o argumento da ciência com o capitalismo. Essa cópula fez extinguirem-se os epistemólogos. Não vou me alongar nisso, que é um aspecto interno da questão epistemológica. Quero dizer que isso fez com que a ciência tenha mãos livres para fazer o que ela quer, inclusive a não ciência, porque o que ela faz é a não ciência, e todo mundo compra como ciência. A revista Veja coloca na capa dela como matéria de capa de ciência, e o Fantástico replica como ciência. E não tem nenhuma ciência, se você for ver do ponto de vista rigoroso, metodológico, é realmente ciência. Então, eu acho que uma das vertentes políticas
também quero trazer isso para o debate, é que a gente não abandone o terreno ficando só apenas como se nós tivéssemos um debate ideológico, como se nós estivéssemos do lado dos direitos humanos, que é claro que estamos, é claro que estamos na ideologia, porque não existe saber sem ideologia. E o saber que nega a ideologia, é o que está mais na ideologia, como é o caso do homicídio ingênuo, cego, mas nós não podemos só ficar com a ideologia, não. Acho que a gente tem que afirmar que, por exemplo, você juntar a psiquiatria clínica, clássica, fenomenológica, então, portanto, a fenomenologia como vertente vigorosa da filosofia, né? Uma filosofia dialética em Hegel, marxismo. Marxismo não é ideologia, marxismo é ciência, não lembrar, às vezes é apresentado assim. Basaglia, que nós temos que lembrar e celebrar e afirmar, e que afirmava que isso, sociedade sem manicômios, não quero bom manicômio, melhorar o manicômio, eu quero acabar com o manicômio, ele tinha uma fundamentação marxista. Ele era um psiquiatra marxista, então precisa ser um psiquiatra cientista, e não um ideólogo que tem assim, um conjunto de ideias libertárias e sai por aí fazendo coisa. Não é isso. Então você tem psicanálise, que é uma aliada poderosa para a reforma. Você tem o marxismo, você tem a saúde pública e coletiva, que é um campo de saber, sanitarismo, saúde pública. Você tem um campo muito mais rico do que você ficar estudando neurologia do cérebro e dizer que encontrou o centro disso, o centro daquilo. Dizer, por exemplo, que um usuário de droga, população de rua, um menino, adolescente da periferia do Rio de São Paulo, é um dependente químico, isso é um cinismo, né? É um dependente químico, porque ele tem, lá apresenta não sei quantos sinais de dependência química. Ora, ele tem todas as dependências, menos a química. É a única que ele não tem. Ele não tem dependência química, ele tem uma outra complexidade psicossocial. Então, isso é uma assente à ciência, e ao saber, que uma perspectiva científica não leria uma paz. É curioso, né? Que pessoas com o mesmo perfil social, né, da mesma tipo de população de rua, mesmas características, enfim, sociais e econômicas e de desestruturação familiar e tudo mais, têm uma dependência química das papilas gustativas. Né? Quer dizer, a língua deles, todos é igual e ela tem, quando entra em contato com a cocaína, a pasta base, o crack. Ela, por uma estranha razão, se inicia. Então, isso é o desrespeito à inteligência e a gente aceita isso. Até nós usamos essa expressão, nós usamos o dependente químico, sem crítica. Os psicanalistas, eu sou um, falam em toxicomania. Também vai falar em toxicomania, em outros casos não vai falar em toxicomania nas populações de periferia, de comunidades, não vai, não é toxicomania, mas é outra coisa. Então eu acho que a gente não pode abandonar um certo terreno conceitual, que eu acho que a reforma também abandonou, assim como ela custou aceitar a clínica, né? Ela custou a deixar que a clínica fosse uma vertente importante. E a clínica é uma vertente potente, uma clínica que não seja uma clínica, enfim, disciplinadora, uma clínica, né, esquadrinhadora do sujeito, que seja uma clínica libertária. A clínica não pode, não existe reforma sem clínica, ou não existe reforma sem conceitos e princípios. Para concluir, o que a gente tem hoje, desde a RAPS, então, portanto, antes dessas novas técnicas, sei lá de quê, nem faço questão de não saber o nome do ministro, nem do coordenador técnico de saúde mental. Mas antes disso, a gente já tinha uma protocolização dos princípios. Princípios, como dizia o Jean-Louis, elas estão em outro plano transcendente que norteia a prática. Os princípios não são protocolos. Protocolo é a forma de você aniquilar qualquer prática. Então, a gente tem que retomar princípios, e retomar princípios que não sejam só de um ideário, vamos dizer assim, como eu disse, humanista. Eu acho que o humanismo não é capaz de mudar a estrutura de uma praxis. Eu defendo que a gente vá além do humanismo, que a gente vai recorrer também ao que houver no nosso campo conceitual para fazer essa discussão. Eu vou parar aqui também para a gente ter a discussão, e agradecer a você.